Poderosa. Oferecimento Açaí Sunset, Casa de Juja, Cred Móveis, CTR, Gran Cru, Lock Mac, Max TV, Multinegócios, O Boticário, Omo Lavanderia São Luís, Restaurante Marim, Lacmar Laboratório. Olá, Poderosas! Emoção demais estar aqui com vocês. Começa agora o segundo episódio da primeira temporada do nosso podcast Poderosa. Esse é um projeto muito especial, feito com muito amor, cuidado e carinho para você. Serão 7 episódios a serem exibidos no mês de novembro, aqui no meu canal, toda quinta-feira às 19 horas. Poderosas tem sempre um tema relevante sobre o universo feminino, mas com uma abordagem aberta, eu tenho certeza que vai interessar também os homens. Aqui temos diálogo para todos os públicos, independente do gênero. E hoje vamos falar sobre saúde mental e o mito da mulher incansável. Vamos falar como pequenos rituais de bem-estar e uma boa rede de apoio podem fazer total diferença na sua vida nesse cenário. Se você se sente exausta tentando dar conta de tudo, esse programa é para você. Também quero te convidar para conhecer o programa Poderosa, disponibilizado na plataforma Hotmart. Acesse também o meu site, onde você encontra vários conteúdos, inclusive o Tarô das Poderosas, que eu criei especialmente para você transformar a sua vida e trazer a sua melhor versão para o mundo. Você é uma mulher poderosa, feminina, atraente, próspera, emocionalmente resolvida, que tem controle da própria vida. É hora de deixar para trás medos, inseguranças, frustrações e limitações para começar a viver como a mulher que você nasceu para ser. Fica com a gente. O Poderosa tá imperdível. E estamos de volta aqui no seu podcast Poderosa, e a gente volta com tudo. E olha só, Poderosas, que pessoas incríveis que estão comigo hoje, o pedagogo, especialista em neuropsicologia, mestre em educação, psicanalista, professor Cidinho Marques. Muito bem-vindo. E aqui também a neuropsicóloga, especialista em psicologia clínica, psicologia hospitalar, saúde e terapia cognitiva comportamental, Celiane Oliveira. Seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre rituais de autocuidado, incluir isso na vida da gente, compartilhar experiências sobre rede de apoio. E teremos ainda a participação especial da cantora Mari Alma. Bem-vindos. Que prazer, professor Cidinho, ter você aqui. Nesse tema saúde mental, que é tudo que a gente quer, né, Celiane? Precisamos cuidar da nossa saúde mental. Nos dias de hoje, de tanto estresse, esse mundo que parece que está cada vez mais pesado, a saúde mental faz uma diferença, né, professor Cidinho? Seja bem-vindo. Obrigado e olá você, doutora Celiane, e olá o seu público também. Eu, além de estar aqui mais uma vez com você, tendo a honra de estar com você, eu digo honra pelo seu propósito. O seu propósito sempre foi esse, de ajudar as pessoas, de ajudar a humanidade a ser melhor. E saúde mental simplesmente é hoje a coisa mais, eu não diria mais importante, eu diria mais obrigatória de se levar em conta. É verdade. Talvez eu possa até ir um pouco mais adiante, dizendo que hoje o maior patrimônio da humanidade seria exatamente essa serenidade, essa gestão das emoções, esta calma interna que faz falta a tanta gente e que tem consequências que nós já sabemos, não só catalogadas pelos manuais dos transtornos mentais, físicos e fisiológicos, mas com consequências inclusive no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos.
Enfim, saúde mental hoje é um item que não pode estar fora de nenhum debate. É verdade. Agora, eu acho que no mundo de hoje, todo mundo tem um certo grau de ansiedade. Mas a gente precisa cuidar disso. E como cuidar dessa ansiedade? Por exemplo, no caso das mulheres, não é? Essa mulher que faz tudo, que cuida de tudo, todos, que precisa estar bonita, que precisa se cuidar, ter uma energia maravilhosa, cuidar de casa, do trabalho, da família. E, é claro, precisa ter saúde mental. Professor Cidinho, nos dias de hoje, você acha que todo mundo precisa cuidar dessa ansiedade? Estamos todos ansiosos? Quase que sem exceção. Eu diria até, como plagiando aqui o meu professor Augusto Cury, ele diz que o mundo está doente. Eu diria que quase sem exceção. Mas é bom desmistificar uma coisa logo de saída. A ansiedade é algo que faz parte da vida e tem o seu lado positivo. Sem ansiedade nós não estaríamos aqui. É a ansiedade o motor que nos leva para fazer as coisas, para tomar iniciativas, para inclusive se preocupar. O problema é quando isso fica maior que a gente. Fica maior e aí deixa de ser uma simples ansiedade para se transformar numa neurose, num transtorno e numa doença, em última instância, ou como dizia o Freud, num sintoma. Então, a ansiedade, como o medo, como a raiva, como qualquer emoção. Lamento informar que hoje nós somos o segundo lugar no mundo em ansiedade. Já fomos o primeiro, perdemos agora recentemente para Portugal. Hoje, os portugueses estão mais ansiosos. Os portugueses estão mais ansiosos que os brasileiros, mas nós somos também o segundo em depressão. Então é uma coisa que se alastra de uma forma pandêmica. Ela não tem fronteiras geográficas, políticas. O mundo se apequenizou de tal forma que hoje tudo que acontece aqui acontece também lá na Etiópia, lá no Japão. Então é uma pandemia que já era prevista acontecer e acho que você trazer isso à tona, trazer isso à baila é uma questão de responsabilidade social. Com certeza. Doutora Celiane, então se estamos todos ansiosos, qual é o momento que a gente percebe que a gente precisa de um suporte? Preciso de procurar uma terapia, preciso procurar aí as pessoas. Só falar, você acha que resolve? Em que momento a ajuda profissional é importante entrar no jogo? Então, é um grande prazer estar aqui compartilhando mais uma vez esse momento com vocês, pessoas tão brilhantes dentro do campo. E de fato, como o colega mesmo bem perfeitamente colocou, a saúde mental hoje virou uma pauta importante. E o mundo que a gente tem vivido atualmente, de algum modo, colabora para que esse crescimento de adoecimentos acabe acontecendo. E o próprio mundo também na qual estamos inseridos nos tira um pouco aquela perspectiva de observar o que acontece com nós mesmos. Então, ao mesmo tempo em que a gente vive essa pandemia de processos emocionais, a gente vive também um momento onde cada vez menos a gente olha para si, porque a gente está olhando para muita coisa, a gente está olhando para muito estímulo, a gente está olhando para muitas situações, a gente está olhando para muitas demandas o tempo todo. E isso tira aquele olhar que a gente também deveria estar dando para dentro, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos e para os sinais que o nosso corpo dá. Então, dentro de um acúmulo de estresse, de uma vivência de ansiedade, o nosso corpo ele também vai reagir a isso. E é muito importante que a gente comece a ouvi-lo de uma forma muito mais cautelosa do que de costume. Observar as nossas emoções, observar o ritmo, né, que o nosso corpo está dando aos nossos afazeres diários, observar os sintomas que muitas vezes estão em um cansaço extremo, que muitas vezes está em um processo até mesmo fisiológico, onde o nosso corpo reage de uma maneira taquicárdica, né, de muitas vezes não conseguir relaxar. Então a gente vê uma tendência muito grande em pacientes que passam esse relato, né, eu não consigo dormir, eu não consigo descansar, eu não consigo estar atento ao momento presente. E aquela sensação de que você trabalhou o dia todo, chega no final do dia, você se sente inútil.
sente um vazio. Então, acho que esses são os sinais, não é? Quando a pessoa começa a sentir vazio, tristeza, começa a perceber que mesmo tendo tudo, tendo carreira, tendo sucesso, tendo uma família bem, a pessoa começa a sentir aquele vazio e um nervosismo, um estresse grande, né? É hora de procurar ajuda, né? As emoções, elas são grandes alertas. As emoções, elas os comunicam. Então, se eu passo a maior parte do meu tempo ansioso, irritado, triste, insatisfeito, isso são sinais muito claros de que alguma coisa na minha vida não está acontecendo da forma como deveria. Então, prestar atenção a essas emoções é um passo muito importante para que a gente possa fazer algo para resolver aquela demanda. É verdade. Agora, gente, vamos falar em termos práticos, né, professor Cidinho? A gente tem muita coisa que a gente pode, muitas ferramentas interessantes, né, como atividade física. O que não pode faltar para se ter uma saúde mental? Excelente pergunta, e não só de cunho prático, mas de cunho utilitário, para que a sociedade consiga finalmente, pelo menos, vislumbrar uma nova era. Eu diria que nós não estamos numa era de mudanças, nós estamos numa mudança de era, que é um pouco diferente. Ou seja, as mudanças estão sendo tão prementes, tão necessárias, sobretudo no que diz respeito à saúde mental, que é bom que se desmistifique também aqui uma coisa importante. Até pouco tempo se falava em saúde física, fisiológica e saúde mental. E hoje não se separa mais, porque não dá para separar, né? Tudo que acontece em nosso cérebro termina ecoando de uma forma ou de outra no nosso corpo e vice-versa. Da mesma forma que existe o psicossomático, existe o somático psíquico. Agora, tentando responder aí uma pergunta muito importante, que eu gostaria muito de ter tempo até de fazer um exercício. Não, gente, é tanta pergunta que a gente tem para fazer, porque é um tema tão importante para a gente, não é? Falar de saúde mental. O que a gente pode fazer? O que não pode faltar para se ter saúde mental? Mas eu acho que a colega Celiane, acho que ela pontuou muito bem. Eu quero pegar o gancho do que ela colocou no que diz respeito a prestar atenção a si, a estado de presença que nós perdemos. Eu até diria de maneira um pouco jocosa, desculpem aí vocês, de que hoje a gente sabe muito mais da vida dos outros do que da nossa vida. Com as redes sociais, então, né? A gente sabe muito mais dos outros do que da gente. Ou seja, essa possibilidade de autoconhecer-se, ela foi muito bem descrita, eu acho que pelo Fritz Jocapra, que é um físico que fez uma espécie de viagem antropológica, onde ele mostrava que as civilizações, elas cresceram em forma de Y, né? A oriental se dirigiu mais para a área interna e a ocidental, que somos nós, mais para a área externa. Em outras palavras, nós conhecemos muito de como funciona aquela câmera, de como funciona o avião, de como funciona o meu carro e tudo mais. Mas a gente pouco sabe sobre como nós funcionamos, sobretudo na área psíquica, na área do nosso aparato psíquico. Agora, que tem o que se fazer, tem. Desde os cursos, os treinamentos de meditação, os esportes, as boas leituras, o espairecer, o contemplar. Essa é uma coisa que desapareceu da atitude, sobretudo das crianças, né? O contemplar, o parar para olhar, né? Mas eu trago para você o livro Mindfulness, que na verdade é um manual, mais do que um livro, é um manual. Aqui tem uma coisa meio troglodita, mas existe, que é um CD. Você não sabe, eu tenho lá meu sonzinho que eu boto CD, boto fita cassete, boto vinil. Cada vez menos a gente ainda encontra. Mas olha, com certeza. Muito obrigada, CD você pode Cidinho. depois, com essa equipe maravilhosa que você está tendo aí nos bastidores, com certeza transformar em MP3 com muita facilidade. Mas, uma pausa, né, professor Cidinho? Uma pausa na vida, eu acho que é importantíssimo, né? De repente, gente, só um minutinho, sai aqueles 2 segundos, dá uma respirada. E a respiração, isso aqui tem tudo aqui, né? Tem tudo aí. Ai, eu adoro. Muito obrigada. Eu faço isso religiosamente há 20 anos, desde que eu fui para a Índia, que aprendi a técnica do Mindfulness. Eu aprendi lá a Raja Yoga, depois eu fui para os Estados Unidos aprender com o Deepak Chopra a meditação transcendental e, por último, me especializei em Mindfulness, que é, na
verdade, a tradução de mindfulness mais próxima seria a meditação da atenção plena. E é preciso desmistificar também essa questão da atenção plena. Em primeiro lugar, esse negócio de multitarefa não existe. Tá? O jovem de hoje é multitarefa, ele faz muitas coisas. Isso não existe. Segundo a neurociência, e a neuropsicóloga pode me ajudar aqui a explicar, o cérebro só faz uma coisa de cada vez. Então não existe o várias coisas ao mesmo tempo. Agora, só que faz de maneira rápida, quase que imperceptível. E a gente perdeu essa possibilidade do mindfulness, do foco. Sim. E hoje, por não termos foco, o que vai acontecer? Nossa percepção vai ser comprometida. Na hora que a gente compromete a percepção, compromete o discernimento, compromete a capacidade cognitiva de discernir, de escolher o certo e o errado e, por coincidência, e por consequência, toma decisões erradas. Mas, assim que possível, aqui do nosso programa, eu farei com você, seguidor do canal, eu farei com você um pequeno exercício de mindfulness. Daqui a pouquinho, mas antes eu quero perguntar, Celiane, fala pra gente. Nós que somos adultos, a gente já sabe mais ou menos como lidar com as emoções. Mas e nos dias de hoje, para esse jovem que está crescendo, sentindo, percebendo e absorvendo toda essa ansiedade? Como que a gente lida com esse jovem? Como cuidar? Você que tem adolescente, você que tem uma criança em casa, é evitar as redes sociais, é diminuir? O que fazer com essa criança para prepará-lo para se tornar um adulto com a saúde mental em dias? E interessante que recentemente eu estava lendo um livro e ele falava o seguinte: por que hoje nós estamos em uma sociedade que nos dá tanto, que a gente tem acesso a tanta coisa, mas ainda assim é um momento onde mais a gente se sente infeliz? E isso vale também para mencionar essas crianças e esses adolescentes que cada vez mais trazem insatisfações e ansiedades profundas. Então, de algum modo, a gente ainda tem uma crença de acreditar que a criança ou que o adolescente é só uma fase, que aquilo vai passar, que aquilo vai mudar. E com isso, a gente acaba negligenciando muitos pontos que seriam importantes. Até porque é justamente dessa criança, desse adolescente, que virá o adulto em breve. Então, isso nos deixa muito mais em evidência a importância desse cuidado na base. Porque quando essa base ela é fortalecida, quando essa criança ou esse adolescente ele possui recursos suficientes para se desenvolver adequadamente, e eu falo isso tanto no repertório emocional quanto no repertório cognitivo também, melhor esse adulto vai se tornar. Então, se hoje a gente pudesse ter esse pensamento, nós cuidaríamos muito mais dessa rede que tanto precisa da nossa atenção e que de alguma forma ainda está sem saber o que fazer, porque de algum modo não tem ainda habilidades suficientes para isso. Então os adultos, precisam de algum modo observar e perceber que muitas vezes não é só uma fase. É um momento importante do desenvolvimento que precisa de uma atenção muito especial, para que dali a gente possa realmente transformar adultos saudáveis. Eu acho que é muita conversa. Estar atento, porque as redes são perigosas, não é? Sim. As redes hoje em dia tem muita gente perigosa, tem muita gente ruim no mundo, a gente sabe disso. Então é abrir os olhos mesmo e conversar. Estar presente. Mais uma vez, a gente traz a importância da presença. Então, estar presente, estar disponível, conversas, diálogos, direcionamentos, fazer parte da vida desse jovem, faz com que muita coisa mude nesse processo. Com certeza, gente. Olha, você está curtindo o nosso podcast Poderosa, o nosso 2º episódio. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas é rapidinho. Fica comigo, porque o que vem agora pode mudar a forma como você se percebe e como você olha para a sua própria mente. Fica com a gente.
Outubro passou, novembro está passando. As mulheres deram exemplo e cuidaram da saúde delas. E agora chegou a vez de você, homem. A CTR Medicina Diagnóstica convida você a fazer o seu check-up laboratorial completo, rápido, seguro e pode fazer toda a diferença na sua vida. No Laboratório CTR, você conta com uma equipe preparada, resultados com qualidade e todo o cuidado que a sua saúde merece. Não espere o problema aparecer. Previna-se. Agende o seu check-up no laboratório CTR mais próximo e dê o primeiro passo para uma vida mais saudável. Laboratório CTR, nós temos o maior carinho por você. Estamos de volta aqui no seu podcast Poderosa. Olha, gente, a verdade é que todas as pessoas têm algum grau de ansiedade e o assunto hoje é saúde mental. A ansiedade em si não é uma vilã. É um mecanismo natural do nosso corpo, como o professor Cidinho já falou, como Celiane já falou, uma resposta de defesa para a gente ficar alerta, atenta, preparada. O problema é quando isso se prolonga, se intensifica e começa a interferir na vida da gente. No sono, não dorme direito, nas nossas relações, nervosismo demais, na saúde. E a gente vive num tempo que empurra a gente para velocidade, produtividade, para perfeição. Um tempo que cobra muito e oferece pouco descanso. É como se a gente estivesse o tempo todo com uma lista infinita de tarefas e nunca fosse suficiente. Por isso, é importante a gente falar. A ansiedade é normal, mas você não está sozinha. Acho que todo mundo vive isso em algum grau. É importante a gente perceber esses sinais quando isso sai do controle e, com certeza, buscar ajuda. E os nossos convidados estão aqui para conversar com a gente sobre esse assunto, sobre essa tal ansiedade, como ela aparece no corpo da gente, na mente. E por falar em mente, a mente é o nosso maior inimigo. Como fazer dessa mente a nossa maior aliada? Professor Cidinho, doutora Celiane, fala pra gente como fazer isso. E aqui com a gente, eu tenho a querida Marialma, que vai estar daqui a pouco trazendo para nós a sua maravilhosa voz e a sua presença. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Paulinha. Como fazer, professor Cidinho, essa mente inquieta, chata, que julga, que critica, que está o tempo todo ruminando dores, ruminando crises, ruminando traumas e não deixa a gente em paz nem sequer dormir. Como transformar aos poucos a nossa mente no nosso maior aliado? Eu vou precisar fazer uma coisa em sua homenagem. Sim. Eu vou dar um furo de reportagem. O meu 5º livro está saindo agora em novembro. Olha. E ele chama-se Entre Estrelas e Tempestades. E um dos capítulos é: ser sem fazer é manco, fazer sem ser é vazio. E eu acho que esse capítulo explica muito bem essa história do que fazer nessa situação. Nós começamos o programa, na minha fala, dizendo que um dos maiores patrimônios que o ser humano pode ter hoje é o estado de presença. Agora, falar sobre estado de presença, sensibilizar sobre estado de presença, simplesmente parar para falar sobre estado de presença, não vai resolver. Até porque existe algo atrás da gente, e aí mais uma vez vou ter que chamar o professor Sigmund Freud, que diz que tem alguém maior que você dentro de você. Então, antes que você questione o que fazer, é bom perguntar por que você quer fazer. Por que você tem uma lista de 25 coisas, 30 coisas, 40 coisas? Tem alguma coisa e além da necessidade operacional. Mas uma das coisas muito práticas que você pode fazer são as meditações mindfulness, que são exercícios pequenos, rápidos, que você pode fazer 3, 4, 5 vezes por dia, não dura mais que 5, 10 minutos, para não só treinar a mente a se acalmar, mas, sobretudo, resgatar esse famoso estado de presença.
E não se fala em meditação, qualquer que seja o tipo, sem comentar que que meditação tem a ver com respiração. Essa é uma das coisas, Paulinha, que nós desaprendemos de fazer. Quando nós nascemos, a gente sabe respirar. A gente tem a respiração diafragmática. Se você olhar um bebê lá no berço, ele está com a barriguinha subindo e descendo, numa boa. Depois a gente começa Desaprende, professor? Desaprende mesmo. Porque a gente começa com a correria do dia a dia e começa a trazer a respiração para cá. E isso vai te roubar pelo menos 50% do teu oxigênio. Nossa. O que já vai comprometer o oxigênio do cérebro para que você possa raciocinar direito. Então eu vou dar para vocês a seguinte dica, que é a respiração 4, 7 e 8. Muito simples de fazer. Você inspira em silêncio contando até 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Prende. E conta até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E solta contando até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faça isso durante 3 vezes e você vai ver como você vai melhorar. No início é meio complicado. Eu vi que teve gente aqui no estúdio que já ficou meio azul, meio verde. Por quê? Porque nós não estamos acostumados. Sim. Mas a respiração 4, 7, 8 é um santo remédio. Você pode fazer isso 3, 4, 5 vezes por dia e você vai notar melhoras imediatas. Maravilhoso. Agora, doutora Celiane, falar com essa mente, a gente pode conversar com essa que fala sem parar? Ou a gente tem que fingir que não está ouvindo? Ou a gente responde? Ou a gente manda ela calar a boca? Ou a gente finge que não está vendo? O que a gente faz com essa mente quando ela começa a ruminar? Quando ela começa a falar sem parar? Existe um fenômeno cognitivo que se chama metacognição. O que é isso? É a capacidade que nós temos de dialogar com nossos próprios pensamentos. Então, da mesma forma que o nosso pensamento traz conteúdos, a gente pode sim aprender a conversar com essa mente e a desenvolver um diálogo interno muito mais funcional. E aí eu destaco uma palavra que foi muito importante dita aqui, que é a do treino, né? Então, o nosso cérebro, ele é neuroplástico. Então, por mais que nós tenhamos um aprendizado em específico, a gente pode transformar esse aprendizado. E a gente pode transformar para melhor, através de treino, através de prática. Muitas vezes a gente vê que as pessoas, elas buscam soluções muito rápidas, elas buscam soluções que sejam instantâneas para os seus problemas. Mas se tratando das demandas de saúde, se tratando das nossas emoções, a gente não tem fórmula rápida, a gente não tem fórmulas mágicas. Mas a gente tem sim a capacidade de construir um diálogo interno muito melhor, muito mais funcional e usar da nossa mente ao nosso favor. Com certeza, gente. A verdade é que a mente que está muito no passado, a pessoa fica deprimida, fica naquele trauma, fica trazendo o tempo todo aquilo que já aconteceu, aquilo que já passou, aquilo que não volta mais e que não tem nada a ver com o seu momento para hoje, então atrapalhando o seu dia. E ansiedade, eu acho que é o pensamento naquele futuro que você não sabe o que vem, você não sabe o que vai acontecer, você já está sofrendo por antecedência. Mas o difícil mesmo é se manter nesse presente, sem ir nem para trás, nem para frente. Então, o professor Cidinho deu, assim, eu acho que a maior das dicas, que é através da nossa respiração, eu pelo menos, quando eu tô, professor Cidinho, que eu sinto que o bicho está pegando, eu digo, gente, um momento, com licença. Eu saio, só respiro. E sinto, volto para o momento, ok, tudo bem, tá tudo bem, eu tô aqui, estou segura, estou muito bem. E muito importante, não brigar com o pensamento. Né, não duelar com o seu pensamento. E quando você falou em mente, eu não posso perder a oportunidade de comentar de que a mente mente. A mente mente, ela inventa, ela inventa. Então, cuidado, porque o que ela diz para você
não é, nem sempre é verdade. A nossa percepção é seletiva. A gente vê o que a gente quer ver, a gente ouve o que a gente quer ouvir. E aí nós temos que, mais uma vez, mergulhar no autoconhecimento para saber quais são os meus verdadeiros desejos, quais são as minhas verdadeiras carências, para a partir daí começar um trabalho mais prático. Gente, aí o professor Cidinho me lembra uma coisa, que a gente tem uma história, né? A gente tem trauma de infância, a gente tem adolescência, a gente tem o início da vida, enfim, a gente tem muitos relacionamentos. Então, tem muita coisa. A verdade é que a gente carrega um monte de malinha, né? Que a gente tem que começar a cuidar. E é através da terapia, né? Através dos tratamentos, através, né, do autoconhecimento, que você pode ir deixando essas malinhas de lado e ficando mais leve. Porque a vida da gente precisa ser leve. Falar em leveza, vamos trazer essa voz linda, Maria Alma, seja bem-vinda. Cantora, instrumentista, compositora, formando em música em São Luís, seja muito bem-vinda. Viveu alguns anos na Austrália, não é? Formada em mixagem e produção musical. Tem uma bagagem incrível, profissional. E você atuou no forró Pé de Serra, na Austrália. Como é que os australianos dançam forrozinho? Então, né, a música... Bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, quero agradecer, né, por estar aqui nesse podcast maravilhoso, com convidados maravilhosos. E, assim, a música conecta, né, respondendo a sua pergunta. A música conecta, então, a dança, sabe, o expressar. Assim, eu costumo dizer que somos natureza. Não é só a planta que é natureza, né? Esse discurso. Nós somos natureza. E assim como as plantas se expressam, a gente se expressa também. E a música, ela é um grande ativador. Então, independente da sua cultura, seja você australiano, italiano, né? A música acaba trazendo esse expressar que é natural nosso, né? E, assim, foi uma experiência incrível. Não esperava nada disso que aconteceu, né? Mas eu pude levar o Pé de Serra a outros lugares. E isso foi assim, né? Como eu falei, foi muito enriquecedor. E o primeiro single tá saindo agora, né? Lançamento agora para novembro. Tá previsto, para esse né? mês, gente. Vamos ouvir agora uma canja de Maria Alma. Vou dar uma palhinha. Vamos lá, em seguida de um breve intervalo para vocês conhecerem os nossos parceiros. E a gente volta já. Não sai daí, porque a gente vai mergulhar em algo ainda mais profundo. Pra perder a linha do meu coração, basta você chegar. Eu fui te dando tanta linha, eu já nem sei mais como explicar. Tu me olhando desse jeito assim, meu bem, não posso mais negar. Tudo bem, se mais tarde eu te ligar, pra você me contar o que é que aconteceu contigo dentro ali daquele avião. Pra você me contar que tá pensando muito em mim, que tá morrendo de paixão. Só pra gente sonhar de se reencontrar. Por favor, meu amor, não demora, não. Você veio me mostrar que o amor não invade. Pediu licença pra ficar só um pouco e até mais tarde. E eu só de pensar já fico à toa. Se eu dormir do teu lado, essa noite é de boa. Vem me contar, vem me contar.
Inauguramos o Lacmar Laboratório em 2014 com um único propósito: levar precisão e qualidade a cada diagnóstico. Hoje somos referência no Maranhão, oferecendo um atendimento diferenciado, focado em qualidade, tecnologia e na satisfação de nossos pacientes, que fazem a diferença para quem confia sua saúde a nós. Investimos constantemente em tecnologia de ponta para oferecer diagnósticos cada vez mais rápidos e precisos. Qualidade reconhecida. O Lacmar é acreditado pelo PALC e em 2025 chegamos a outro marco: a acreditação ONA nível prata, um reconhecimento de excelência, segurança e precisão, que transforma cada exame em confiança para você. E damos um passo além com o Lacmar Patologia. Sob a liderança do renomado patologista Jerônimo Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia, ampliamos nossos serviços, realizando diagnósticos precisos de diversas doenças, especialmente na área oncológica, elevando o padrão de análises patológicas do Maranhão e entregando resultados confiáveis que fazem a diferença para pacientes e médicos. No Lacmar, crescemos para estar mais perto de você. Investimos em tecnologia de ponta, ampliamos nossa rede e conquistamos certificações que reforçam nosso compromisso com a excelência. Lacmar Laboratório, precisão e qualidade em cada diagnóstico. Na Max, acreditamos que a conexão transforma vidas. Desde nossa fundação, levamos tecnologia, velocidade e confiança para milhares de lares e empresas. Ao longo dos anos, cada conquista foi resultado de dedicação e inovação. E de um time apaixonado por conectar pessoas e histórias. Com a Max, você tem tudo em um só lugar. Internet fixa, TV com entretenimento completo, internet móvel para estar conectado onde estiver e telefone fixo para manter contato com quem importa. Por trás de cada serviço, existe um time comprometido em garantir qualidade, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Estamos presentes em todos os momentos do seu dia. No trabalho, na diversão e nas conexões que aproximam pessoas e histórias. E o futuro? 2026 vem aí. Com novas experiências, novas conexões e muitas surpresas para você. Max, conectando você ao que importa. E estamos de volta aqui no seu podcast Poder Rosa para a gente fechar o nosso bate-papo com algo super importante: é quem somos nós por trás dessas cobranças, tarefas, rotina. E é claro que eu quero saber tudo. Gente, que programa lindo, falar sobre saúde mental. Antes de encerrar a nossa conversa aqui, eu quero convidar você para acessar o meu Instagram, @PaulinhaLobão. Lá você vê a minha Linktree, que você vê todas as minhas redes, que você pode conhecer o meu programa Poder Rosa, né? No Hotmart. Você pode acessar também o nosso Tarô Poder Rosa. Enfim, tudo isso para vocês. E a gente falar de saúde mental. Como é precioso a gente acordar todos os dias pela manhã. E o que a gente pode fazer para cuidar da gente. Minha gente, tem uma série assim, de rituais que eu gosto de fazer todos os dias. Eu acordo todos os dias. Quando eu abro o olho, hoje eu escolho ser feliz. É a primeira frase que eu digo para mim, ainda na minha cama. Segunda coisa que eu faço é agradecer a cama, agradecer o meu quarto, agradecer minha saúde, o despertar, agradecer minha vida, minha família, enfim. Meu ritual de gratidão ao universo por tudo aquilo. E aí, vou me levantar, né? Lembrando sempre afirmações positivas. Eu também gosto muito de fazer uso delas todos os dias. Coloco lá e fico ouvindo, repetindo, como um mantra, né, todos os dias da minha vida. E eu sempre quis fazer essa pergunta para o querido professor Cidinho. Professor Cidinho, como é que é a sua rotina de manhã? Abre o olho, o que você faz? Olha, eu deixo de fazer uma porção de coisas que eu devia fazer. Eu também, o fato de eu ser instrutor de meditação, de praticar meditação religiosamente 20 anos, não me coloca em nenhuma posição especial. Eu sou, como todo mundo é, vítima dessa pressão imensa de fora para dentro. Agora, tem uma coisa que eu sempre faço. Eu procuro me blindar
o máximo que eu posso para que essa pressão de fora para dentro, ela não me domine. Ser escravo dos outros é horrível. Agora, ser escravo de si mesmo é terrível. Então, eu queria chamar a atenção para 3 coisinhas na resposta que eu preciso dar para você, Paulinha. Primeiríssimo, invista no seu sono. Invista, faça um investimento no seu sono. Até que horas você está com o celular? Até que horas você toma café? Até que horas você vê televisão? Mesmo que seja um filme. Segundo, um banho quente, procure a melhor posição para dormir, faça suas orações, seus silêncios e, claro, medite. E para começar a meditação, a respiração. Eu ensinei para vocês um tipo de meditação, mas tem outras meditações. Mais importante do que dormir bem, e isso tem aspectos neurológicos fundamentais, mais importante que dormir bem, é acordar bem. Acordar bem significa o quê? Mesmo que você acorde com preguiça, mesmo que acorde de mau humor, acredite, faça o que a Paulinha disse. Invista na sua fé, na sua crença. Como quer que você conceba Deus, qualquer que seja a sua religião. Mas acredite no universo. Acredite que existe uma ética que segura tudo isso. Queira fazer parte desta ética. E claro, tem também os exercícios que eu faço há 20 anos e que oportunamente poderei ensinar para vocês. Não, com certeza. Celiane, doutora Celiane, você, como é que é a sua rotina para, você cuida de tanta gente no seu consultório e como que você cuida do seu despertar? E eu acredito que o fato de estar neste processo de cuidar de tantas pessoas, é claro que não nos deixa ileso de também entrar em realidades muito aceleradas, com muitas demandas, mas faz também a gente sempre estar ali ligando aquele alerta e buscando trazer o máximo que a gente puder de um acolhimento e de um aparato para a rotina que a gente tem. Então, uma coisa que eu sempre busco fazer muito, e muitas evidências, inclusive, reforçam isso para a gente. Uma maneira muito importante da gente, inclusive, acalmar esse nosso sistema nervoso é fazer as coisas devagar. Então, uma coisa que eu sempre tento adotar muito na minha rotina, por mais que eu tenha muitas coisas para fazer, deixa eu tentar fazer um pouco mais devagar, deixa eu fazer um ritmo mais lento, porque aí o meu cérebro vai entender que eu não preciso correr tanto, eu não preciso fazer aquilo tão rápido, e automaticamente isso me traz uma sensação de mais calma para aquele momento. Então, mesmo que eu esteja com muitas coisas acontecendo, com uma demanda, como foi hoje, o dia de hoje foi muito corrido, cheio, teve muitas coisas para fazer, mas eu tentei ao máximo priorizar um pouco do meu autocuidado, priorizar os meus momentos, que também são importantes, bem como fazer as coisas um pouco mais devagar. Tentar desacelerar para que de fora para dentro a gente alcance um pouquinho dessa tranquilidade que a gente sabe que o mundo não oferece, mas a gente pode fazer a nossa parte para isso acontecer. Pela gente, não é? Priorização, é priorizar esse espaço. É verdade, por falar em momento, eu quero oferecer um momento, tá? Com o nosso querido parceiro Gran Cru, que traz para nós agora, tá aqui o Cauã, vai nos presentear com um brinde de um vinho tinto. Gente, vamos fazer um brinde à nossa saúde mental, que a gente tenha esse momento especial, momentos especiais na vida para a gente brindar, para a gente celebrar a nossa passagem por esse planeta azul, que é tão breve, que a gente precisa trazer mais leveza, trazer alegria, gratidão para o nosso coração. Que programa lindo, professor Cidinho, muito obrigada pela sua presença. Doutora Celiane, muito obrigada pela presença de vocês. Eu acho que com vinho não poderíamos terminar melhor, porque eu costumo dizer que vinho não se bebe, se come.
ou seja, se degusta, que seja usado também para beber água, que seja usado para tomar banho, que seja usado para mastigar, para qualquer coisa da nossa vida, que degustemos os momentos pequenos, que eles fazem toda a diferença. É verdade, a vida é um brinde, a gente tem que se cuidar, não é, meus amores? Eu estou aqui extremamente feliz de ter recebido essas pessoas para falar sobre saúde mental. Lembrando que a gente precisa diminuir o nosso ritmo nas redes sociais. Já aproveitando isso, tem gente que já acorda com o celular na mão. Então, tire perto de você o celular. Não desperte já olhando a vida das outras pessoas. Desperte olhando para você, faça um ritual de gratidão por cada um dos seus órgãos, seus pés. Pense em tanta coisa maravilhosa que você tem ao seu dispor, que o glorioso te presenteou com mais um dia. Quantas pessoas na madrugada se vão desse planeta, não despertam, e a gente está aqui para mais um dia maravilhoso, para a gente crescer, para a gente aprender. Não é, professor? Essa dica sua final foi maravilhosa, né? Prestar atenção em si, olhar para os seus... Olhar mesmo internamente para os seus dedos dos pés, para as suas pernas, e fazer uma viagem interior, como se fala em yoga. Isso por si só já lhe dá um estado de presença que vai fazer uma diferença muito grande no restante do dia. E assim a gente percebe também que muitas vezes tudo aquilo que a gente procura está muito próximo a nós. Então, ao momento em que eu faço essa observação e que eu entendo esse funcionamento, eu encontro também muito mais sentido naquilo que eu estou vivendo. Então, muitas vezes a felicidade, o prazer e a satisfação está do nosso lado. A gente só precisa aprender a olhar um pouquinho melhor para isso. É verdade. Seja sua melhor amiga e se coloque no colo em momentos que você perceber, poxa, eu podia ter feito melhor, eu podia ter sido melhor, eu acho que eu não fui boa, não. Seja sua melhor amiga, agradeça sempre ao universo pela tua presença aqui, se abraça, faz experiência de se abraçar de vez em quando, sabe, dizer, tá tudo bem, tô segura, eu tô aqui, porque tem um glorioso lá em cima que me permitiu acordar hoje, né? Que programa lindo! Lembrando que você pode acessar o meu Instagram, lá na minha bio tem tudo, os links, o meu programa Poder Rosa, que está na Hotmart, o meu site, que tem o meu tarô da Poder Rosa. Eu quero agradecer aqui a entrega de vocês, de verdade, dividiram com a gente a vida também de vocês. Muito obrigada. Agora, daqui a pouco, teremos a participação da Mari. Uma surpresa para vocês, não é aqui no estúdio. Lembrando que não é sobre fazer tudo, é sobre fazer sentido. Saúde mental é preciosa e você pode. Você é poderosa. Semana que vem tem mais e vamos brindar lá fora. Então agora vamos para esse momento mágico aqui na 98 Records Studios. Esse espaço maravilhoso. Curtir a voz de Mari Alma. Pra perder a linha do meu coração, basta você chegar. Eu fui te dando tanta linha, eu já nem sei mais como explicar. Tu me olhando desse jeito assim, meu bem, não posso mais negar. Tudo bem, se mais tarde eu te ligar, pra você me contar o que é que aconteceu contigo dentro ali daquele avião. Pra você me contar que tá pensando muito em mim, que tá morrendo de paixão. Ou só pra gente sonhar de se reencontrar. Por favor, meu amor, não demora, não. Você veio me mostrar que o amor não invade. Pediu licença pra ficar só um pouco e até mais tarde. E eu só de pensar
já fico à toa. Se eu dormir do teu lado, essa noite é de boa. Vem me contar, vem me contar. Ai, que energia gostosa, hein, gente? Esse podcast é muito bom. Claudiana, tá curtindo? Tá amando? Tão gostando, gente? E você, tá curtindo? Essa música autoral dessa incrível artista. Aplausos, né, gente? Marialma. Obrigada. Então, essa é a primeira temporada do nosso podcast Poderosa. Teremos aí 7 episódios, cada um mais gostoso que o outro. Eu quero sempre ter vocês ligadinhos com a gente, com essa energia, tá, minha gente? Obrigada. Beijo no seu coração. Sucesso, que Deus abençoe cada vez mais. Quero deixar um beijo para todos vocês, especialmente para você que tá curtindo a gente. E até semana que vem com muito mais Poderosa para vocês. Poderosa. Oferecimento Açaí Sunset, Casa de Juja, Cred Móveis, CTR, Gran Cru, Lock Mac, Max TV, Multinegócios, O Boticário, Omo Lavanderia São Luís, Restaurante Marim, Laquimar Laboratório,